Graça e paz, meu querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui novamente conosco em nosso canal Movidos por Missões. A sua presença aqui é muito bem-vinda. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e este canal foi criado para a propagação da causa missionária, para a pregação da palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar expositivamente em uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro histórico de Atos dos Apóstolos, escrito pelo grande médico evangelista Lucas. Vamos ler esta porção que está em Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram à praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Vamos orar? Nosso amado Deus e Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, porque esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas transgressões. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque quando a tua palavra é pregada, Senhor, ela gera em nós força, alegria, refrigério, ânimo, paz, direção, e tudo isto eu clamo que aconteça, Senhor, com todo aquele que ouça essa mensagem. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você, ao ouvir esta mensagem, tenha a sua fé renovada, tenha um ânimo novo do Senhor para vencer esses tempos de batalha e intensas guerras. Em nome de Jesus. Amém. Querida, eu gostaria de meditar com você sobre o tema Não abrace o desânimo. Mais uma vez, não abrace o desânimo. Esta narrativa aqui fala de dois homens. Um deles, Paulo, o segundo P de Atos dos Apóstolos, porque até ali precisamente o capítulo 8 se ouve o primeiro P, que é Pedro, Pedro cura na porta do templo Formosa, Pedro faz um discurso e milhões de almas são convertidas. E depois da conversão do apóstolo Paulo, ali em capítulo de número 9, quando ia para Damasco, ele caiu por terra e se converteu ao Senhor. E se tornou o grande apóstolo Paulo. Um homem que sofreu prisões, oposições, açoites, enfermidades.
um homem que implantou igrejas em várias províncias, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor, um homem que foi perseguido em Damasco, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, enfrentando feras em Éfeso, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, naufrágio em Roma, picado por cobra em Malta, enfim, tantas adversidades, tantas lutas, tantas guerras que esse homem vivenciou. Esse é o primeiro personagem aí que foi aprisionado nesse momento, nessa prisão de Filipos. O outro foi aí Silas, também um importante homem na seara do mestre, também com cidadania romana, assim como o apóstolo Paulo, um homem que foi aí chamado por Paulo assim que houve aquela ruptura entre Paulo e Barnabé. Esse homem aí assumiu o lugar de Barnabé, participando da segunda viagem missionária de Paulo. Um homem muito útil ao reino, um homem muito útil ali na vida e ministério do apóstolo Paulo. Então, Paulo e Silas enfrentavam uma prisão em Filipos. Ora, o contexto aqui nos diz que houve a conversão de uma mulher, de uma importante comerciante europeia ali. Esta mulher, ela foi a primeira mulher europeia ali a aceitar a Cristo. Ela tinha uma posição social muito elevada. E ali em sua casa foi estruturada uma igreja. Sim, Lídia, a vendedora de púrpura, se converteu através do ministério e da pregação do apóstolo Paulo. E logo depois que ela se converte, que a igreja é estruturada ali em sua casa, há um episódio intermediário aí que é a expulsão de um demônio de uma jovem adivinhadora. Essa jovem rendia grandes lucros aos seus senhores. Ela era movida por um espírito de adivinhação e o que ela falava quando via o apóstolo Paulo e Silas era tão lisonjeador que qualquer um pregador talvez aceitasse tal elogio. Ela dizia exatamente que eles eram servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. É o que podemos ver aí um pouquinho antes, em Atos 16, na parte B do versículo de número 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo, discernindo pelo poder do Espírito Santo, que ali era um demônio que adivinhava pelos lábios daquela jovem, ele expulsou aquele demônio em nome de Jesus Cristo. Ele disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Houve uma libertação, porque onde há o evangelho há libertação e transformação de almas, de vidas, né? Mas esse episódio levou esses homens, Paulo e Silas, a uma prisão em Filipos. E vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, os dois, Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas.
E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Meus queridos irmãos, o que fazer diante de um momento desse? O que fazer diante de um momento desse, diante desta pressão? Uma pressão social. A palavra de Deus diz aqui que eles unânimes ali prenderam eles, né? E estavam ali exigindo uma punição para os dois homens de Deus. O que fazer diante deste momento de pressão e incompreensão? Incompreensão porque as boas novas de salvação estavam entrando ali para libertar, e aqueles homens foram mal interpretados, porque na verdade aquela mulher era cativa de um demônio de adivinhação. E aí ela foi liberta e eles foram incompreendidos. Por conta disso, eles foram levados à prisão através da perseguição. Muitas vezes, irmãos, falar aquilo que é correto e justo nos levará a uma posição extremamente delicada e difícil, e até mesmo à prisão. E assim estavam os dois apóstolos do Senhor, passando por um momento difícil. O que fazer? O que fazer? Perspectivas quanto ao amanhã, será que tinham? Então, o sofrimento, meus irmãos, chegou ao pico, chegou ao máximo. E talvez você que esteja ouvindo esta pregação, o seu sofrimento tenha chegado também ao pico, ao máximo. Que você está dizendo para você mesmo: eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, nem sequer viver. Eu estou entrando por um declínio espiritual, emocional, que eu não estou aguentando mais suportar. O que será o amanhã? Como as coisas vão se resolver? Quando esse deserto vai acabar? Quando é que vai chover novamente? Quando é que vai chegar a provisão? Quando que eu vou sorrir de novo? Meu querido irmão, eu convido você a caminhar conosco, comigo e com o Espírito Santo, porque certamente ao fim dessa mensagem você vai saber exatamente o que fazer quando o sofrimento chega ao pico. Porque nós vamos aqui trabalhar em cima dos posicionamentos que esses dois homens tomaram, vivenciando este momento, um dos momentos mais críticos da vida deles. E justamente por estarem ali posicionados ao lado da verdade, né? O que fizeram Paulo e Silas neste momento de sofrimento intenso? Eles, com certeza, meus irmãos, não se atreviam a dar um passo sem a oração. Sem a oração. Oração era extremamente necessário na vida desses dois homens de Deus. Eles colocavam a sua vida em oração. Eles não estavam preocupados, diz aqui o texto, em se defenderem e apresentar a sua defesa no dia seguinte, porque eles foram colocados ali naquele cárcere interior, prenderam os pés deles, estavam ali no tronco, amarrados, poderiam estar muito bem preocupados. E que falaremos amanhã às autoridades, né? Elaborando ali o seu discurso, como se posicionar, o que falar, o que fazer, né? Mas eles não estavam nem um pouco preocupados com a sua defesa. Sabe por quê? Porque há um que nos defende. Ele é conhecido como general de guerra. As nossas guerras não são nossas, são do Senhor. E eles estavam ali orando. Orando. E a oração, meus irmãos, com certeza é a mais profunda dependência de Deus. Sabe,
no meio do sofrimento intenso, no meio do pico do sofrimento, o primeiro conselho que o Espírito Santo quer dar a mim e quer dar a você é: não abrace o desânimo. Não abrace o desânimo. Que nessa manhã você receba ânimo que vem dos céus para te colocar de pé. Ânimo que vem dos céus para que você possa crer. Ânimo que vem dos céus para que você possa contemplar e ver que o Senhor é bom. E que bem-aventurado, como diz o salmista, é o homem e a mulher que nele se refugia. Não abrace o desânimo. Não lute com os seus perseguidores. Paulo e Silas não lutaram com os seus perseguidores. A Bíblia diz que bem-aventurados, lá nas bem-aventuranças de Jesus, no Sermão do Monte, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, por causa da palavra, porque de fato é deles o reino dos céus, né? E com certeza eles tinham uma vida de oração. Oração. Devemos orar, irmãos, em cada momento, em cada instante. Devemos orar. Eu gosto muito do Salmo de número 62, quando Davi falava: de Deus vem a minha salvação, só Ele é a minha glória, só Ele é o meu refúgio. Derramai perante Ele o vosso coração em todo tempo, tempos de angústia, tempos de bênção, tempos de guerra, tempos de paz, tempos de alegria, derramai o vosso coração. Quer dizer, falar com Deus. Falar não é orações bonitas, não são palavras eloquentes, é falar exatamente aquilo que está no seu coração. Chama-se isso oração. E a sensibilidade deles era tão grande que eles queriam pregar em um determinado lugar e o Espírito Santo disse: não, vocês devem ficar em Troade. Um pouquinho antes aí do nosso contexto, eles tiveram que ficar ali em Troade orando, irmãos, até que eles recebessem uma revelação para partir, né? E aí logo eles partem para Filipos e há esta conversão da vendedora de púrpura Lídia. Então, seja qual for a situação, o primeiro posicionamento que você deve tomar em meio à crise, em meio ao novo, em meio ao sofrimento, em meio ao pico do sofrimento, é falar com Deus. Fala com Deus. Será que o cego de Jericó teria aquele milagre da sua visão restaurada se ele não falasse com Deus? Ele foi exortado pelo próprio Jesus: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Fala com Deus. Qual é a sua necessidade? Aonde está machucando? Aonde está doendo? Aonde está o pico da crise? Fala com Deus, derrama perante Ele o teu coração. Seja sincero com Ele. Fala com Ele: Deus, a situação é essa, essa, essa e essa. Sabe por quê? Às vezes nós falamos para um irmão, às vezes nós falamos, pegamos o telefone, conversamos com uma pessoa, falamos horas e horas e horas os nossos problemas para essa pessoa. Meus irmãos, será que você já falou isso para Deus? Já está derramando a sua oração perante a Deus, contando para Ele detalhadamente os seus problemas e o que você precisa e o que você necessita? Fale com Deus. Então esses homens ali estavam ligados com Deus através da oração. Um outro posicionamento que esses homens tomaram, irmãos, é a adoração. Eles não choravam as dores. A palavra de Deus aqui diz que eles foram açoitados com varas, e não poucos açoites, e foram postos em uma prisão. Prisão naquela época, meus irmãos, não era uma prisão fácil. Era uma prisão que quando se saía de lá, ou se saía leproso, ou saía-se para o martírio, se fosse deixado ali por muito tempo.
Então esses homens estavam ali enfrentando aqueles açoites, enfrentando aquela prisão, com certeza estavam com as costas dilaceradas, ou seja, a crise chegou ao seu pico, ao ápice do sofrimento. Mas esses homens começaram a orar e o segundo posicionamento deles foram adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha aí o primeiro posicionamento, oraram e depois começaram a cantar louvores a Deus. Eles não estavam chorando ali dores. Senhor, por que isso me aconteceu? Por que eu estou passando por isso? Eu determino, Deus, que o Senhor faça isso. Deus não é obrigado a fazer nada, meu irmão. Ele faz por sua infinita compaixão e misericórdia. Ele faz pelo seu amor, não porque merecemos, porque nós não merecemos nada. A palavra de Deus diz no Salmo 130 que se Deus olhasse para a terra com olhos de justo juiz, ninguém subsistiria. E pode ter certeza, é ninguém mesmo. Tudo é por infinita misericórdia do Pai. Estavam então aqueles homens ali presos, irmãos, açoitados, terrivelmente machucados nas suas costas, mas eles não culpabilizavam Deus, eles não estavam decepcionados com Deus, eles estavam ali em plena convicção, na certeza de que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus e, portanto, eles decidiram adorar. Sabe, tem gente que espera a crise passar para começar a adorar a Deus. Esse não é o segredo. Adore a Deus em meio à crise. Adore a Deus em meio à guerra. Adore a Deus em meio às lutas. Adore a Deus em meio às portas fechadas. Adore a Deus em meio à escassez. Adore a Deus em meio aos intensos desertos. Adore a Deus em meio à enfermidade. Adore a Deus no pico, no auge do sofrimento. Eles adoravam no auge da crise. Deus é Deus. E eles estavam ali em um contentamento profundo. Talvez você esteja aí na sua casa, perdeu seu emprego, no meio desta pandemia, o seu negócio faliu. Fale com Deus. Comece a adorar a Deus. Quando as contas começarem a chegar, que você não tem o que fazer, você que é dona de casa está ali pensando em como pagar o seu aluguel, em como pagar o seu condomínio. Isso parece loucura, mas a palavra de Deus é isso mesmo, é loucura. É loucura para aqueles que temem a Deus. E o homem natural não pode entender isso, mas está lá quando a lágrima começar a brotar, quando as incertezas quanto ao amanhã começarem a brotar, você pode começar a cantar. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Seja encorajado por Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Então, meu irmão, você não está só. Quando tudo diz não, há uma voz dos céus que encoraja você a prosseguir. Seja encorajado por Deus, seja encorajado pelo Espírito Santo. Não abrace o desânimo, mesmo que os açoites estejam doendo, mesmo que as perseguições sejam intensas, mesmo que os desertos sejam os mais profundos da sua alma. Adore a Deus. Adore a Deus. Comece a adorar a Deus. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama.
Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Deus tem solução para tudo, meu irmão. Está lá fazendo os seus afazeres, está saindo de casa quando o desânimo tentar. Meu Deus, o que eu vou fazer? A situação está sendo insuportável. Amanhã eu fecho essa conta, eu não tenho dinheiro. Amanhã eu necessito comer e só tenho arroz. Amanhã eu necessito pagar o aluguel e não tenho dinheiro. Senhor, comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Escute, a prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de esperar. Porque toda vez que uma canção alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui e as cadeias que me cercam vão cair quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Percebeu isso, irmãos? Não há cadeias aonde há adoração. O mesmo terremoto que aconteceu nesta prisão com esses homens de Deus é o mesmo terremoto que pode acontecer na sua vida, porque não há cadeias para aqueles que adoram o nome do Senhor. Talvez você não saiba o que fazer, por onde começar, aonde o recurso vai brotar. Eu digo a você, comece a falar com Deus e comece a adorar a Deus no auge da sua crise, no auge do seu sofrimento. Comece a adorar a Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4 de João, um episódio de uma mulher samaritana, ali onde o Senhor Jesus vai apresentar a água viva para ela. E ali depois de Jesus dizer para aquela mulher que a água que ela estava bebendo era uma água impura e jamais poderia saciar a sede dela, porque eram os seus prazeres carnais, aquela mulher foi convencida, confrontada da melhor maneira a beber da água viva, que era o próprio Cristo. E ela falou, vejo que tu és profeta. E houve ali uma curiosidade daquela mulher samaritana acerca do lugar correto da adoração. Então veja o que diz aqui o capítulo de número 4 de João, no versículo 23 e 24.
No entanto, está chegando a hora, palavras de Jesus, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai não procura pedintes, o Pai procura adoradores. E um adorador adora em todo o tempo. Um adorador não espera as coisas ficarem boas para adorar. Ele não espera tudo ir bem para adorar. Quer saber mesmo, meu irmão? Com ou sem pandemia, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quer experimentar um terremoto de Deus na tua vida? Comece a adorar em meio ao sofrimento. Está varrendo a casa? Comece a adorar ao Senhor. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. E a lágrima correndo, seu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. É isso que eu profetizo. Que em meio à sua dor, que em meio ao seu deserto, que em meio ao seu sofrimento, que em meio à escassez, que em meio à porta fechada, que o Espírito de Deus se manifeste na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa, no seu casamento, nesta enfermidade. Que o Espírito de Deus se manifeste trazendo vitória à sua vida. Mas só pode experimentar isso, meu querido irmão, se você louvar a Deus, adorá-lo em espírito, lá de dentro, e em verdade. Veja o que aconteceu com esses homens. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutaram. O que o seu vizinho escuta aí dentro da sua casa? É murmuração? É reclamação? É tristeza? Ah, minha vida não dá certo. Ah, minha casa é um inferno. Será que é isso que o seu vizinho escuta? Ou será que ele escuta louvores, você cantando, você adorando a Deus? É isso que temos que fazer, irmãos. É isso que temos que fazer. Adorar, adorar e adorar. Não quando tudo está bem. Muito pelo contrário. Quando tudo está nebuloso, escuro. Quando tudo diz que não. Há uma voz que nos encoraja a prosseguir. E por último, irmãos, eles estavam ali crendo de uma maneira sobrenatural, sem murmurar, eles cantavam e os prisioneiros ouviam. Sabe o que é isso? Mesmo quando eles não estavam enxergando a ação de Deus, eles estavam reconhecendo que Deus estava trabalhando. Sabe o que disse o profeta maior Isaías? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se percebeu, e nem com ouvidos se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está esperando em Deus? Deus está trabalhando. Eles estavam ali amarrados no tronco, orando, adorando. Eles ainda não estavam vendo nada, mas eles estavam crendo que Deus estava trabalhando em meio ao caos. Sabe, meu irmão, o Espírito Santo está dizendo que Ele está trabalhando em meio ao teu caos. Eles estavam ali centralizados, crendo que Deus estava no controle daquele momento e até em uma prisão eles poderiam cantar e louvar. Prossiga.
Seja animado pelo Senhor. Receba um ânimo dos céus. Prossiga. Prossiga orando, adorando e crendo que Deus está trabalhando. Às vezes ele pode estar em silêncio, como esteve no livro de Esther, trabalhando em silêncio, diante daquela trama, diante daquela ameaça de morte, daquele genocídio em massa que aquele povo estava sofrendo, uma ameaça ali através do ministro perverso Amã, mas aquela trama foi desfeita e aquele povo celebra até o dia de hoje a festa do Purim. Eu creio que Deus é capaz de reverter a tua tristeza em alegria. Toma posse da tua vitória e siga em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, obrigado pela porção da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Quem sabe eles estão ouvindo esta mensagem em um profundo desânimo por causa das adversidades, por causa das portas fechadas, por causa da enfermidade, por causa das crises no casamento, no lar, com os filhos. Senhor, em nome de Jesus, anima o coração do meu querido irmão, da minha querida irmã, e envia um terremoto, Senhor, e abre as portas desta prisão. Eu te agradeço porque quando a tua palavra é pregada, ela é pregada, Senhor, para nos fortalecer e nos direcionar. Ó Deus querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, o seu lar, os seus sonhos, os seus projetos, o seu futuro, crendo que o Senhor já está provendo, já está agindo, já está abrindo as portas, em nome de Jesus. Amém. Querido, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de postar os seus comentários. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.